Jeremias capítulo 25, 26, 27 e 28. Jeremias 25. A palavra que veio em Jeremias é acerca de todo o povo de Judá. No quarto ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e vou-la tenho anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais para sempre, e não andeis após outros deuses para os servirdes e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça mal. Porém, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos, para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, sobre os seus moradores, sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto e de assobio e de perpétuas desolações. E farei desaparecer dentre eles a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, como também o som das mós e as luzes do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e essa nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade. E a terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. E trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que disse contra ela, a saber, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas estas nações. Porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis, assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, Deus de Israel: toma da minha mão este copo do vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviarei, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor, e dei a beber a todas as nações, às quais o Senhor me enviou, a Jerusalém e às cidades de Judá, e aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles uma desolação, um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê. A Faraó, rei do Egito, e aos seus servos, e aos seus príncipes, e a todo o seu povo, e a toda mistura de povo, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Ascalon, e a Gaza, e a Ecrom, e aos remanescentes de Asdod, e a Edom, e a Moabe, e aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas que estão além do mar, a Dedã, e a Tema, e a Bus, e a todos os que estão nos lugares mais distantes, e a todos os reis da Arábia, e a todos os reis do povo misto que habita no deserto, e a todos os reis de Zinri, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média, e a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, tanto um como o outro, e a todos os reinos do mundo que estão sobre a face da terra, e o rei de Sesaque beberá depois deles. Pois lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebei e embebedai-vos, e vomitai e caí, e não torneis a levantar-vos por causa da espada que eu vos enviarei. E será que se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos: certamente bebereis, porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome começa a castigar. E ficareis vós totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos.
Tu, pois, lhes profetizará todas estas palavras e lhes dirás: o Senhor desde o alto bramirá, e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com grito de alegria, como dos que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. E serão os mortos do Senhor. Naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão por esterco sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai, e revolvei-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos e dispersos, e vós então caireis como um vaso precioso. E não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores e uivos dos principais do rebanho, porque o Senhor está destruindo o pasto deles. Porque as suas malhadas pacíficas serão desarraigadas, por causa do furor da ira do Senhor. Deixou a sua tenda como filho de leão, porque a sua terra foi posta em desolação, por causa do furor do opressor e por causa do furor da sua ira. No princípio do reinado de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor, e dize a todas as cidades de Judá, que venham adorar na casa do Senhor, todas as palavras que te mandei, que lhe dissesses. Não omitas nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos, para andares na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes e os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias falando estas palavras na casa do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe tinha ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas, e todo o povo dizendo: certamente morrerás. Porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo: como Siló será esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que não fique nenhum morador nela? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. E ouvindo os príncipes de Judá estas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor, e se assentaram à entrada da porta nova do Senhor. Então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade. Como ouvistes com os vossos ouvidos? E falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos, as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Sabei, porém, com certeza que, se me matardes, trarei sangue inocente sobre vós, e sobre esta cidade, e sobre os seus habitantes, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós, para dizer aos vossos ouvidos todas estas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns homens dentre os anciões da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim disse o Senhor dos exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Mataram-no, porventura, Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá? Antes não temeu ao Senhor e não implorou o favor do Senhor? E o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles?
nós fazemos um grande mal contra as nossas almas. Também houve outro homem que profetizava em nome do Senhor, a saber, Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim, o qual profetizou contra essa cidade e contra essa terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E ouvindo o rei Joiaquim, e todos os seus poderosos, e todos os príncipes, as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas ouvindo isto, Urias temeu e fugiu, e foi para o Egito. Mas o rei Joiaquim enviou alguns homens ao Egito, a saber, Elnatã, filho de Aquibor, e outros homens com ele ao Egito, os quais tiraram a Urias do Egito, e o trouxeram ao rei Joiaquim, que o feriu a espada, e lançou o seu cadáver nas sepulturas dos filhos do povo. Porém, a mão de Aicão, filho de Safã, foi com Jeremias para que o não entregasse na mão do povo para ser morto. No princípio do reinado de Joiaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra de Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim me disse o Senhor, faze uns grilhões e jugos, e põe-nos ao teu pescoço, e envia-os ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pela mão dos mensageiros, que venha a Jerusalém, a ter com Zedequias, rei de Judá. E lhes ordenarás que digam aos seus senhores: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores: Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com meu grande poder e com meu braço estendido, e a dou a quem é reto aos meus olhos. E agora eu entregarei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei, para que o sirvam. E todas as nações servirão a ele, e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. Acontecerá que se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada, e com fome, e com peste, diz o Senhor, até que consuma pela sua mão. E vós não deis ouvidos aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoureiros, e aos vossos encantadores que vos falam, dizendo: Não servireis ao rei de Babilônia, porque mentirás vos profetizam, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos expulse dela e pereçais. Mas a nação que colocar o seu pescoço sob o jugo do rei de Babilônia, e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. E falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas estas palavras, dizendo: Colocai os vossos pescoços no jugo do rei de Babilônia, e servi-o a ele e ao seu povo, e vivereis. Porque morrerias tu e o teu povo a espada e a fome e de peste, como o Senhor disse contra a nação que não servir ao rei de Babilônia? Então, e não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos falam, dizendo: Não servireis ao rei de Babilônia, porque vos profetizam mentiras. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente meu nome, para que eu vos lance fora, e pereçai vós e os profetas que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo: Assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas, que vos profetizam, dizendo: Eis que os utensílios da casa do Senhor cedo voltarão de Babilônia, porque vos profetizam mentiras. Não lhes deis ouvidos, servi ao rei de Babilônia, e vivereis, porque se tornaria esta cidade em desolação? Porém, se são profetas, e se há palavras do Senhor com eles, orem agora ao Senhor dos exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não vão para a Babilônia, porque assim diz o Senhor dos exércitos, acerca das colunas e do mar, das bases e dos demais utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei de Babilônia, não levou, quando transportou de Jerusalém para a Babilônia Jeconias, filho de Joiaquim, rei de Judá, como também a todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Assim, pois, diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém. A Babilônia serão levados, e ali ficarão até o dia em que eu visitarei, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá,
No ano quarto, no mês quinto, que Ananias, filho de Azur, o profeta que era de Gibeon, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os à Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joiaquim, rei de Judá, e a todos os cativeiros de Judá que entraram em Babilônia, eu o tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Então falou o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias o profeta: amém, assim faça o Senhor, confirme o Senhor as tuas palavras, que profetizaste, e torne a ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro de Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos acerca de guerra e de mal e de peste. O profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como o profeta a quem o Senhor na verdade enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias na presença de todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, assim passados 2 anos completos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, seguiu o seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço de Jeremias, o profeta, dizendo: vai e fala Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, jugos de madeira quebrastes, mas em vez deles farás jugos de ferro. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas as nações, para servirem Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que esse povo confiasse em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias o profeta, no mesmo ano, no 7º mês.